Olá, amigos do canal do Criador, mais um programa. Falamos muito de ATF, dados, como a gente organizar a reprodução da fazenda, mas um tema muito importante é o manejo dos animais. Então, como a gente maneja os animais no curral, a importância e o respeito que a gente faz com eles, né? E para isso nós vamos falar de manejo racional, que é um tema muito importante, traz segurança, como já disse, respeito para os animais e principalmente ele é um tema interessante que traz uma boa visão para a pecuária, que muitas vezes, e erradamente, ela é criticada, né? E é uma técnica cada vez mais procurada pelos pecuaristas. E hoje nós trouxemos uma convidada muito importante, Adriane Zarte, para falar dessa técnica conosco e discutir como é que funciona esse manejo e tudo dentro da IATF e na reprodução de modo geral. Adriane, bem-vinda e obrigado aqui por estar conosco e trazer esse conhecimento para nós. Olá, Rafael. Olá, Ocilon. Obrigada aí pelo convite. Para mim é uma honra estar conversando com vocês, né? E principalmente falando sobre esse tema aí que eu acho que é fundamental para a pecuária de corte. Bom, Adriane, essa técnica, conta um pouco da história, como é que funciona, traz um pouquinho para a reprodução, que também é o seu background um pouco, né, de reprodução. E aí, como é que iniciou isso no Brasil e quais as vantagens? Como é que ela funciona na fazenda? Qual que é as vantagens para o pecuarista? Legal. Então, Rafael, a técnica nada nas mãos, né, que é essa técnica de manejo racional a qual a gente tem levado aí para as fazendas, ela foi criada através da observação de como o animal se comporta na natureza. Então, a gente tenta trabalhar, na verdade, a favor do instinto do animal. A gente quer fazer com que ele trabalhe para nós porque ele confia na gente e porque ele enxerga a gente ali como líder. Eu acredito que é extremamente importante que os animais, né, se movam sem ter medo da gente. Eu acho que quando uma vaca, por exemplo, durante um protocolo de ATF, né, ou um boi durante um processamento que vai receber as vacinas ali dentro do curral, ele está entrando no tronco, entrando na seringa porque ele está com medo da gente, né? Esse medo, ele libera uma série de substâncias que são péssimas para a reprodução, são péssimas para a produtividade, para a resposta fisiológica do animal. Então, a gente acredita que a melhor forma é realmente criar um relacionamento ali de confiança e de liderança com esses animais. Eu comecei a trabalhar com essa técnica, Rafael, como tu disse, né? Comecei na veterinária, na reprodução, e comecei justamente devido aos problemas que eu via dentro do curral, que eu sofria no dia a dia em relação ao manejo. Então, primeiro, eu via que isso estava atrapalhando os nossos resultados, né, reprodutivos. Às vezes eu comecei a perceber que a gente se preocupava com tanta coisa ali na hora de fazer, por exemplo, um protocolo de ATF, investia, né, no melhor protocolo, num sêmen de qualidade, caprichava na nutrição, mas na hora do manejo era um caos. A gente via as vacas, né, correndo dentro do curral, via as vacas nervosas e estressadas, e isso trazendo um impacto muito grande para o nosso resultado. E também o próprio ambiente ali dentro do curral, que não era um ambiente bom, não era um ambiente legal. Era um ambiente estressante, e que me fazia mal tá ali dentro, não era algo divertido, não me dava prazer estar dentro do curral. E aí que eu fui, né, pesquisar aprender sobre comportamento de gado, conheci a técnica nada nas mãos através do médico veterinário Dr. Paulo Loureiro, e no momento que eu vi a técnica, eu falei, poxa, quando eu vi o Paulo trabalhando pela primeira vez, eu falei, nossa, é assim que eu quero aprender a trabalhar. E, Rafael, assim, apesar da técnica, né, o nome chamar um pouco a atenção, ser nada nas mãos, parece ser algo um pouco diferente, é uma técnica bastante simples, porque, como eu disse, ela foi criada através da observação de como o animal se comporta na natureza. Então, quem conhece muito bem gado, que é o caso, né, da maioria, da grande maioria dos vaqueiros e peões que trabalham dentro do curral com gado, eles aprendem com muita facilidade a técnica. Existem alguns conceitos, digamos assim, que são muito importantes para nós ali na hora de trabalhar. Por exemplo,
a gente tenta sempre se posicionar dentro do curral de forma que o gado possa sempre, né, nos enxergar e enxergar o destino ao mesmo tempo. A gente tenta trabalhar sempre dentro do campo de visão do bovino e nunca tentar pressionar esse animal por trás. Porque a gente acredita que quando a gente coloca a pressão por trás, a gente faz, né, o animal virar na nossa direção, porque o gado ele sempre quer nos enxergar e acaba, né, ficando de costas para onde a gente quer que ele vá e tudo fica muito mais difícil. A gente sempre tenta trabalhar também com pressão e alívio, né? Ou seja, a gente pressiona o animal no momento que ele anda, que ele faz o que a gente quer, a gente alivia essa pressão. Com isso, o nosso gado vai ficando treinado para trabalhar para nós. A gente sempre tenta fazer com que o gado também, né, passe ao nosso redor, né, no curral. A gente acredita que quanto mais vezes durante o manejo o gado vai passando por você, mais vezes ele aprende a confiar ali nos manejadores. Então, esses são os principais princípios, né, que bem resumidamente que a gente usa ali na hora de trabalhar com o gado dentro do curral. E eu acredito que o benefício, Rafael, como tu mesmo, né, já comentou, principalmente transformar o ambiente dentro do curral num lugar, né, prazeroso para o gado e para as pessoas, e com certeza isso vai trazer um melhor resultado produtivo ou reprodutivo. Pois é, esse é o ponto. A gente sabe que um curral muito bem manejado, um curral bem trabalhado, né, tudo flui melhor. E a gente sabe que a gente tinha essa impressão, né, Ocilon, que o estresse dos animais atrapalhava. Mas a gente tinha a impressão. E agora nós temos dados e sabemos que um curral bem manejado, o animal mais calmo, emprenha melhor. Exatamente, né? Recentemente, né, começaram a ser feitas mais pesquisas nessa área, né? Eu destaco uma do Reinaldo Cook, que é um amigo nosso, professor lá no Texas, Estados Unidos. Ele mediu a velocidade de saída das vacas do curral, né? É uma medida, vamos dizer assim, indireta de estresse. Os animais que saem mais rápido provavelmente têm um estresse maior, né? E ele observou aí uma correlação negativa, ou seja, os animais que saem mais rápido têm pior taxa de prenhez. E quando nós viemos, né, trouxemos esse conceito para analisar dentro do grupo Gerar, né, nós estamos com algumas dezenas de milhares de inseminações, foi exatamente a mesma coisa, né? Então, na prática também o que a pesquisa mostrou tá se repetindo, né? Nos dados do Gerar, tá? Só para vocês terem uma ideia, animais que saem andando calmamente tem uma média de 56%, que é superior à média do grupo Gerar como um todo, né? E aqueles que saem correndo, né, as vacas que saem correndo, ou seja, provavelmente mais estressadas, 52%. Né? Uma diferença de 4 pontos percentuais, é só fazer a conta, né? No lote de 100 vacas, essa diferença é o que paga o protocolo, o sêmen e ainda um pouco mais, né? Para fazer bem feito, né? Exatamente. Então é muito interessante, né? E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre esse tema para a Adriane. Adriane, quando a gente está trabalhando com IATF em fazendas, né, é muito comum a gente ver, depois que as vacas passaram ali 2, 3 vezes, né, no curral para receber os medicamentos do protocolo, a gente começa a ver vacas deitando, né, ou recusando entrarem ali no brete, né? O que esse comportamento, o que isso aí sinaliza para a gente do manejo da fazenda e o que fazer diante de uma situação dessa? Excelente pergunta, Silon. A gente escuta às vezes, né, muito o pessoal reclamando da IATF, né, que pela vaca passar muitas vezes o manejo vai ficando cada vez pior. E se o manejo está ficando pior é porque a gente está fazendo alguma coisa de errada, porque tem que ser o contrário. Quanto mais vezes o nosso gado passar dentro do curral, melhor ele tem que ficar. Por quê? Porque mais bem treinado ele tem que ficar para passar ali dentro da estrutura. A gente sabe muito bem, Ocilon, que um procedimento ali dentro do brete, desde que o animal esteja calmo, tranquilo e bem contido, como uma aplicação de algum hormônio, né, uma injeção, uma IATF, um diagnóstico de gestação, não deixa trauma no animal. O que deixa trauma no animal? É pancada. Então, se a minha vaca ela está ficando ressabiada, né, com medo, com receio de entrar dentro do brete, é porque eu estou provavelmente errando na minha contenção. Agora, o que acontece, né? A gente fala que no curral é um conjunto, né? É uma orquestra, tem que estar todo mundo afinado.
vai ser muito difícil fazer uma boa contenção na frente sem dar pancada nos animais se os meus animais estão correndo lá atrás, né? Então, o que acontece com uma vaca quando ela corre? O batimento cardíaco dela, ela acelera, ela libera na corrente sanguínea adrenalina, cortisol, ela fica agitada, ela fica nervosa, então ela entra correndo dentro do brete, ela se debate muito mais e acaba se tornando muito mais difícil de conter. Por isso que é extremamente importante, né, que as vacas caminhem lá atrás. E fazendo o gancho aí com o comentário que você fez, né, dos dados da pesquisa e dos resultados do Gerar, né, que mostram, né, que o animal que ele sai andando dentro sai andando do brete, ele emprenha mais. É importante a gente entender que por que esse animal, o animal que sai correndo, por que ele sai correndo lá de trás, né? Lá de trás não, desculpa. Por que ele sai correndo de dentro do brete? Não tem nada a ver com o que aconteceu ali dentro do brete, na maioria das vezes, e sim porque esse animal já estava correndo lá atrás, né? Então, por isso que é tão importante que o nosso gado ele caminhe dentro do curral. Bom, uma vez que a gente está com esse problema na fazenda, né? Eu cheguei para começar um protocolo de ATF, eu estou fazendo um protocolo de ATF na fazenda e eu começo a observar que esse tipo de comportamento nas minhas vacas, ou seja, resistência para entrar dentro do brete, né? Ou elas se deitando ali dentro do brete. O que eu devo fazer? Primeira coisa, se eu vi que eu tenho esse problema, eu tenho que resolver a raiz do problema, Ocilon. Não adianta às vezes a gente é muito imediatista, né? Você quer resolver o problema na hora. E você usa ali de estratégias para fazer essa vaca levantar ou para essa vaca entrar na marra ali dentro do brete. Porém, isso só vai agravar o meu problema, porque na maioria das vezes vai causar mais dor, mais estresse nessa vaca. Portanto, primeira coisa, eu preciso detectar o que a gente está fazendo de errado. Se é lá atrás que o meu gado está chegando já nervoso, está muito agitado, se é a minha guilhotina que está sendo mal manejada. Uma dica muito importante, Ocilon, para o pessoal que está nos ouvindo, que trabalha com IATF, aquela porteira da frente, da saída do brete, é extremamente importante que a gente treine os nossos animais a entrar no brete com ela fechada. Quando eles entram, né, no brete com a porteira aberta, né, naquele ato de enganar a vaca, digamos assim, você só faz o animal entrar mais ligeiro, às vezes o animal que está atrás também avança com mais velocidade, e quando você vai fechar a entrada do brete, o próximo animal já toma uma pancada ali também. E a outra vaca, ela entra, né, muito ligeiro e acaba, né, tomando uma pancada maior aí na guilhotina. Então, deixar essa porteira da frente fechada ajuda muito no trabalho, a fazer com que essas vacas entrem mais calmas também e tomem menos pancada. E outra dica para o pessoal é, bom, beleza, eu corrigi o problema, né? Isso, ou seja, de agora em diante meus animais não vão mais tomar pancada. É importante você mostrar para o gado, para essas vacas que já estão com esse problema, de que é seguro passar dentro do brete. Então, faça passagens secas, que a gente fala, né, o desfile, a escolinha, como muitos gostam de fazer. Antes de começar o manejo, né, abre todas as porteiras da estrutura e passa, né, o gado livremente ali dentro do tronco e do brete. Acredito que isso vai ajudar bastante em melhorar os próximos manejos e diminuir esse tipo de comportamento. Muito bom. São tantas, né? Aqui nós temos muita coisa para falar e trazer um pouquinho mais, acho que, de um assunto importante nos próximos programas. Nessa parte final, Ocilon, Adriane, nós falamos do animal e falamos do trabalho. Quais são os recados de vocês que, além do animal, como que o pecuarista e o funcionário, a mão de obra, estão protegidos usando essa técnica? Você tocou um ponto bastante importante, Rafael. Eu acho que a segurança da equipe dentro do curral ela é extremamente importante. A gente percebe que quando se trabalha com manejo racional, com a técnica nada nas mãos, né, a equipe trabalha mais focada, ela trabalha observando mais os animais, e com isso se colocando menos em posição de risco, elas passam, né, a não querer enfrentar mais ali o animal e que acaba, né, muitas vezes colocando eles em risco. Então eu não tenho dúvidas de que animais tranquilos, né, e bem manejados, além de dar um melhor retorno financeiro para a fazenda por trazer melhores resultados,
também vai trazer mais segurança para a equipe. E outra, é o correto a se fazer, né, Rafael? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem que se preocupar de fazer as coisas de maneira correta, né? E a gente tem que ter, eu sempre falo, que a gente tem que ter orgulho de mostrar como a gente trabalha dentro da fazenda. Eu acho que não tem coisa melhor a gente receber uma visita, receber alguém, por exemplo, que não é dali, que não está no dia a dia dentro do curral, e ter orgulho de falar, olha, vem cá ver como é o nosso trabalho, vem ver como a gente, né, trata os nossos animais. Isso aí. O bem-estar não tem que ser só do animal, né? A gente se preocupa muito com o bem-estar animal, mas acho que todo mundo que está envolvido ali na cadeia também tem que ter bem-estar, né? Então, o funcionário, o próprio proprietário. E é isso, gente. Chegamos ao final desse programa. Muito obrigado, Adriane. Foi um bate-papo muito legal. Obrigada, Rafael. Obrigado, Silon. Foi uma honra para mim, né, participar desse bate-papo aí no Momento Zoetis no canal do Criador. Um abraço. Rafa, estamos aí, né? Vamos produzir bezerro, vamos fazer IATF, pessoal. De maneira correta, manejando bem os animais. Muito bom. Até a próxima.